Dito tudo isso, eu acho que a gente precisa olhar esses pontos com objetividade. Quando a gente fala dessas críticas e os pontos que estão sendo falados na COP, a gente precisa falar com objetividade e pensar no que a gente pode fazer. Porque não é só triste, ah, vou sentar. O que eu faço, Carol? Vou sentar e chorar? Também, você pode sentar e chorar, você pode ficar à vontade, tá? Isso é digno e é justo também. E eu sento com você e choro, porque às vezes. é, Tá à vontade, né? Eu sempre achei, quando eu penso na COP, assim, é engraçado porque quando dentro da minha área, eu achava que eu queria ser da ONU e que eu queria fazer parte disso e tal. E depois que eu vi que, nossa, demora demais as coisas acontecerem, as coisas são muito lentas, as coisas são muito conversadas, porque tem muitos interesses, né? Interesses barra dinheiro. Tem muitos interesses. Então, eu sempre achei muita falação e menos ação essas conferências, né? Tanto da biodiversidade, coisa da biodiversidade, eu acho que menos, tem umas coisas que eu acho que mudam mais rapidamente do que a do clima, porque a do clima toca mais uma coisa chamada dinheiro. Então, a gente precisa entender justamente como a política funciona, como esses interesses funcionam, né? Então, é, mesmo as COPs que foram mais marcantes e tiveram esses momentos importantes pela criação de metas mais ambiciosas, digamos, a gente não conseguiu cumprir enquanto sociedade, porque a gente não consegue. Eu acho que a gente nem direito consegue organizar de gestão, como é isso, ter uma agenda de implementação, como a gente não quer, né? Então, ao meu ver, a gente não consegue cumprir porque a gente tem outros interesses, né? E não vemos isso como urgência, como real prioridade. E acaba que o dinheiro da minoria fala mais alto. Por quê? Porque esse tema não é de hoje, gente. Não é de 10 anos. É de mais de 30 anos que a gente fala, pesquisadores falam de dados que vêm sendo recolhidos, que a temperatura está mudando. Pode, né, que a temperatura está mudando. E hoje a gente já sabe da causa e efeito. Justamente para a gente ter fatos, a gente consegue traçar uma relação clara entre causa e efeito. 99% no último relatório fala que já é possível traçar uma relação de causa e efeito de que as ações humanas estão causando o aceleramento do aquecimento médio global, aquecimento global, né? Da temperatura média global. Então, por que seres humanos são. Aí eu já estava voltando, né? Eu escrevo tudo, tá, gente? Porque preciso me alinhar aqui, senão eu vou na batatinha aqui. E justamente para a gente ter fatos e uma relação mais clara, é que a gente consegue saber onde e como agir. Então, justamente para a gente saber de onde vem, saber essa relação causal, a gente consegue saber onde agir. E isso é o que me dá mais agonia, porque a gente sabe onde agir e a gente sabe como agir. A gente sabe, só que a gente não quer, não é verdade? Então, a gente não consegue, para mim, porque a gente não quer. A grande maioria, né? Esse governo, maioria não, a grande minoria aí que rege. Por que que a gente não consegue? Porque seres humanos são propensos à corrupção, a falhas. E é por isso que eu acho que, novamente, pouco será implementado após essa COP. Isso significa que eu sou uma grande pessimista? Não, meus amores. Isso significa que eu estou sendo realista. Mas não quer dizer que eu não tenho esperança, porque eu tenho esperança, tá? Eu estava muito reflexiva esses dias sobre as possíveis soluções, né? Eu estava lendo sobre isso, estava lendo sobre a COP. Eu falei, cara, quais são as possíveis soluções? E como que a gente pode agir, como que a gente pode fazer. E para mim está muito claro na minha cabeça. Nós sabemos o que mudar, onde mudar, o que mudar e como mudar. Mas a gente somente vai conseguir mudar com ações locais e regional. Isso é a minha percepção. E eu acho que é a percepção de muita gente, inclusive percepção das comunidades tradicionais, percepção das comunidades indígenas, que já fazem isso há muito tempo. Vai em comunidade tradicional indígena para você ver como é que está o ambiente ali.
anos e anos e eles continuam mantendo o ambiente, porque eles agem localmente, eles agem regionalmente e eles conseguem manter, não é verdade? Então, para mim, a gente consegue com ações locais e regionais. Então, de novo, eu no microfone, gente, desculpa. Não estou adaptada ainda com esse rolê. É o pensar global e agir regional. Pensa global, age regional. Pensa global, age regional. É aquela grande coisa de pensar regional. E se todo mundo pensar regional, a soma das pequenas partes é maior que a soma do todo. Isso significa que a soma das pequenas partes vai impactar mais do que se a gente agir no todo. É lindo, não é? Vocês entendem? Ou seja, a soma das pequenas partes se tornam maiores do que a soma do todo. Porque um vai influenciando a todo, tipo, é um efeito dominó, 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 e puf. E aí, isso que é a grande beleza, não só da esperança, mas do agir localmente. Principalmente se a gente está falando de Brasil. Se a gente fala de Brasil, um país do tamanho continental, que abriga a maior biodiversidade do mundo, a gente tem 6 biomas, com uma diversidade de povos incríveis, que não sei por que a gente ainda insiste em fazer coisas pré-definidas, leis definidas federais, fechadas para o país inteiro. Sendo que cada região, cada estado, cada município até tem suas especificidades. Então, para mim, fechando esse episódio com muito carinho, mentira, ainda tenho, você sabia, mas fechando essa pauta, para mim há esperança, mesmo que a gente não saia da COP com, com uma grande sendo grande e otimista, falando: nossa, velho, agora vai. Agora vai. A gente precisa ter conhecimento para saber onde cobrar, mas a gente precisa também saber agir. Não só cobrar, mas saber agir. Se a gente abrir a possibilidade e contarmos com o conhecimento local, regional e com o conhecimento tradicional e ancestral indígena, quilombola, de pessoas que realmente vivem e dependem da natureza e da terra. Se a gente conseguir alinhar esse conhecimento tradicional, sim, tradicional, eu estou brigando com o meu microfone aqui, gente. Se a gente realmente conseguir alinhar esse conhecimento nosso científico, de onde a gente precisa agir, de como a gente precisa agir, com esse conhecimento indígena, tradicional, quilombola, de pessoas que já moram na natureza, de pessoas que já vivem na natureza, gente, a gente consegue reverter a situação. Mas, de novo, é pensar globalmente e agir localmente, porque cada local, cada região tem sua especificidade. E eu acho que tem que ser assim. Se não for assim, a gente não consegue. Mas se a gente conseguir agir assim, a gente consegue. Então, é justamente usar esse financiamento que eles estão querendo de trilhões para fazer ações locais, ações regionais. Para de pensar megalomaníaca. Você pode pensar megalomaníaca para fazer, vou fazer uma ação aqui, o que que essa região precisa. Então, por exemplo, eu fico sempre pensando no PSA, porque é meu xodózinho. Xodózinho no sentido que eu estudei muito, pagamento de serviço ambiental. Ah, vamos fazer um pagamento de serviço. Para mim foi um erro ter uma lei só de pagamento de serviço ambiental, porque pagamento de serviço ambiental é um instrumento de política, não é uma política, é um instrumento de política. A partir do momento que o PSA é uma política, cada local, cada região vai aplicar um instrumento da forma que for. Então, na Caatinga, vai aplicar da forma da Caatinga. A fórmula que vai ser aplicada lá à região vai ser específica da Caatinga, dependendo do serviço que vai ser vendido, do serviço que precisa ser ofertado ali. Que vai ser diferente da Mata Atlântica, que vai ser diferente do Cerrado, que vai ser diferente do Pampa. Depende das necessidades, depende da área, né? Então, pensa globalmente e age localmente. Então, a gente precisa agir e a gente não precisa só depender do governo, a gente pode contar com associações, a gente pode contar com cooperativas, a gente pode se associar a associações civis, a gente pode se associar a ONGs, contribuir financeiramente para ONGs que tenham credibilidade,
que realmente façam, olhem os relatórios, observem, vejam os dados, vejam como é que está tudo isso para que vocês efetivamente possam saber onde contribuir, mas de preferência com associações que estão ligadas a comunidades tradicionais, eu acho, porque eles sabem o que estão fazendo e que talvez alinhem conhecimento científico ao conhecimento tradicional. Eu acho que é por aí que a gente tem que ir e agir localmente. O que que vocês acham sobre isso? Vocês gostaram? Me conta aí se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês pensam assim também.